Já que eu paguei língua com 0,17, eu vou fazer um vídeo pra me redimir e a gente vai conversar sobre Uma Dor Tão Doce, do David Nichols, que foi o livro que chegou na caixa de fevereiro da Intrínseca. David Nichols, ele já é um escritor conhecido da editora. Eu ainda não tinha lido nada dele e vamos por partes, assim. Primeiro um pouco um resuminho da história, que ela se passa num verão em que o Charlie Lewis, ele estava terminando a escola e nesse momento da transição da adolescência, e ele encontra um grupo de teatro que está adaptando o Romeu e Julieta. E aí ele vai contando, ele é mais velho agora, já tá adulto, e ele vai contando, na verdade ele tá com a mesma idade que o pai dele tinha na época. Ele conta como foram esses dias, ele conta as coisas que aconteceram, dessa perspectiva de um homem adulto que já passou por isso e entendendo os passos dele naquela época. Bom, vamos sobre o texto especificamente. No início, como eu disse, eu não tinha lido nada dele ainda, eu senti um texto, parecia que a gente estava com uma luz estroboscópica ligada, assim. As cenas trocavam muito rápida e eu fui me atropelando e ficou um pouco confuso de entender. Mas vamos lá, gente. É que nem eu digo, dá um passo para trás e olha o todo, assim. Não tenta entender cada frase e vamos seguindo em frente e ver o que acontece. Só que como o Charlie se autodenomina na história, né? Ele é uma criatura flat, ele é mediano, ele é aquele ser humano que veio pro mundo para nascer, comer e morrer, assim, tipo, ele não tem coragem, ele não é o que faz bullying, ele não é o que sofre bullying. Ele anda com os que fazem bullying, mas ele nem o ímpeto para fazer tem. Ele tá sempre de fora, ele tá sempre à parte das coisas que estão acontecendo. Ele é uma criatura muito chata do cacete, assim. Naturalmente a vida dele seria também flat, assim, também seria essa sequência de nadas, né? Ele tem o divórcio dos pais, ele tem a depressão do pai dele, ele tem... ele não se dá bem no colégio nesse momento por todas essas coisas que aconteceram e é um somatório da saída da mãe dele de casa. Enfim, são várias coisas assim que ele vai usando como desculpa e que ele vai se ancorando para criar uma casca cada vez mais grossa. E a gente vai pegando ranço dele. Então, assim, ó, quando ele entra para essa companhia de teatro, a gente fica um pouco mais indignado, porque ele ainda é um cara babaca, ele não se esforça para estar lá, ele não tem ímpeto nenhum, ele não se joga, mas também não foge, sabe? E aí o livro vai ficando tão maçante, mas tão chato, que a gente tem vontade de abandonar, que a gente larga ele e não consegue passar das 100 páginas. Mas o que acontece? Como tudo nesta vida, gente, eu fico pensando assim, pô, mas se o livro é tão chato, como é que eu não vou superar ele, né? E aí eu voltei pra Uma Dor Tão Doce e aí o menino vai melhorando. Ele não melhora, tá? Ele não melhora. O livro melhora em si. A gente vai percebendo o amadurecimento dele, algumas transições, algumas coisas que vão acontecendo ao longo da vida dele, que fazem com que ele se torne menos chato e ele vai se entregando e ele vai se abrindo e as pessoas certas nas horas certas vão fazendo com que isso aflore nele, desenvolva nele. Então o Charlie, ele dá uma crescida ali nesse final de verão, mas a gente acompanha depois desse ponto, né, depois desse verão, depois de todas as coisas que aconteceram, depois de tudo, a gente vendo a Fran Fischer, que é a Julieta, o impacto dela na vida dele e depois o impacto dela negativamente, de certa forma, quando ele fica para trás nesse universo deles, a gente vai criando uma certa empatia pelo Charlie, a gente vai entendendo que talvez todos nós sejamos, se a gente fosse contar a história da nossa vida, talvez todos nós sejamos tão medianos quanto ele. Mas enfim, e o livro, eu acabei segurando umas lágrimas no final ali, para não admitir que o livro foi emocionante no final. Ele é um livro, aquela coisa assim,
vamos dizer que é um ótimo livro. Não, ele não é um ótimo livro, mas ele não é um livro ruim, ele é um livro jovem. É que nem eu falei, assim, todos os adjetivos que me rememoram a ele, assim, são no diminutivo. Então, tipo, ele é levinho, gostosinho, divertidinho, fofinho. Mas ele é mais adolescente, assim, ele é mais pra gente ter essa percepção adolescente, a gente ter evocar essas lembranças desse tempo que a gente era super poderoso, a gente era invencível e a gente era tudo. Eu brinco também às vezes que um livro ele tem que provocar alguma coisa na gente, ele tem que mexer em algum momento. E aqui, de fato, eu nunca mais vou fazer panquecas da mesma forma, assim. Eu achei... É uma metáfora muito engraçada que foi usada. E eu explodi rindo na hora, assim. E eu acho que a gente... Que ela é muito certeira, que ela é muito válida. Então, assim, quem leu já o livro me conta o que achou da metáfora das panquecas. Mas, enfim, tá, parou. Mas é isso, assim, eu acho que é um livro muito gostosinho, assim, se quer um livro leve, um livro pra dar risada. E a abordagem sobre a depressão do pai do Charlie é muito interessante, porque é da visão de um filho, né? Geralmente os depressivos na literatura, eles são narradores, né? Eles são aquele personagem que vai mostrar o seu ponto de vista. E aqui a gente tem o ponto de vista de um filho, sabe? Ou uma pessoa mais velha olhando uma depressão de uma pessoa mais nova, enfim. Mas aqui a gente tem um filho passando por isso. A gente tem aquele momento que o filho tá quase torcendo para que o pai se mate mesmo, sabe? Só pra aliviar, assim, só pra tirar essa carga que ele não deveria estar passando nessa época da vida. Mas enfim, ele é muito divertidinho, assim, no final do processo todo. Eu gostei de Uma Dor Tão Doce, mas eu vou comprar outros livros do David Nichols? Não, eu não quero ler mais ele, eu tô bem, tô bem servida já dele. Mas é engraçadinho, ele tem umas pegadas assim que a gente que a gente leva pra frente. Tem os momentos de rir, tem os momentos de achar divertido. Ele tem uma pegada, de certa forma, leve, mesmo tratando de alguns temas que são meio tensos. Muitas panquecas pra vocês e um bom domingo pra quem tá me assistindo hoje. E feliz Dia Internacional da Mulher. Eu não vou fazer nenhuma postagem a respeito disso, porque eu já faço militância o ano inteiro, então eu vou ficar bem quietinha hoje. Uma dor tão doce.